Não sei você, mas se dependesse de mim, eu ia passar até amanhã sentado. Aí alguém se movimentou no Zafu, aí eu... É interessante. Mas passa. Passa. Às vezes demora, mas passa, né? As coisas ruins e as coisas boas também. Talvez a maioria de nós ainda esteja atrás de uma fórmula mágica que seja capaz de resolver os nossos problemas, né? Quando esticar, certo? A perna, um pouquinho. E é interessante que parece que a gente encontrou uma fórmula mágica que vai resolver os nossos problemas. E a gente pega aquela fórmula, compra, adquire, pratica, sei lá o quê. Aí parece que não resolve os nossos problemas. Parece que a gente chega num canto e tem outros problemas para resolver, né? A gente aspirou alguma coisa, conseguiu a coisa que aspirou, aí depois outros problemas. Às vezes só muda o lugar que tem um problema. Às vezes só mudam as pessoas, né? Porque tem gente que se desencanta logo. Eu queria uma coisa, eu queria uma solução, né? Eu queria uma coisa que realmente resolvesse o meu problema. A gente insiste, às vezes, em dizer que o problema é só a coisa que está lá de fora o tempo todo, né? É isso, é aquilo, é aquela pessoa. E a gente não se vê como parte integrante do problema. Que é muito difícil para a mente observar a própria mente. Entendeu? Os olhos não veem os próprios olhos. Então é muito difícil para a mente observar também a própria mente. Então quando a gente fica quietinho assim, amarrado em nome do Senhor, fica assim, a gente fica diante da gente mesmo, com a dor ou com a sensação prazerosa que de repente possa vir. E ali a gente começa a aprender que existe uma forma de encarar o problema frente a frente, cara a cara. E não tem para onde fugir. E você está ali, ó. A coisa mais comum, quando a gente está começando a praticar, os zazen de iniciante, é alguém, nossa, a dor é insuportável, a dor na perna. Tem uns que dói a coxa, outros dói o joelho, outros dói a batata da perna, outros dói o tornozelo, outros dói a alma, outros dói o juízo. Aí a gente, às vezes, vai falar com a pessoa, os cruéis, né? Nós aqui ainda não somos cruéis. A pessoa chega no ouvido da pessoa que está se mexendo muito e diz assim, não se mexa. Tão duro quanto uma rocha, tão firme quanto uma rocha. Mas meu tornozelo está doendo. Aí você é orientado a dizer, existem outros tornozelos doendo também. Nessa sala, outros tornozelos doendo também. Aí a
pessoa, às vezes, quando é muito resistente, diz, mas é o meu tornozelo. Porque o problema da gente é assim maior do que o de todo mundo, né? Às vezes, tem coisas que não tem como a gente resolver, né? Tem coisas que não tem como a gente resolver. Eu não sei nem porque eu estou dizendo isso. Alguém está com algum problema muito grande? Acho que todo mundo. Às vezes não tem como resolver o problema, mas se você souber se relacionar com ele, já tá legal, sabe? Já tá legal. Eu tenho Recentemente eu estou dando aula numa turma que tem uma aluna, e essa aluna ela não fala, ou ela fala pouquíssimo. É quando eu fui orientado a receber as dicas para falar, para dar aula nessa turma, alguém disse, olha, tem uma menina lá, fulano e tal, ela só fala com você se ela gostar de você. Eu falei, não, até aí tudo bem, né? Até aí tá ótimo. Mas eu pensei assim, que ela realmente falava só com quem ela gostava. Mas o problema é que ela não fala com ninguém. A gente tá dando aula, ela fica lá assim, com a máscara. Eu não sei se ela pisca no mesmo momento que eu pisco, mas eu nunca vi piscando os olhos. Acho que faz 3 meses que eu tô dando aula a eles. Quando foi quarta-feira, a menina chegou perto de mim e disse, e agora? Posso ir no banheiro? Pode, pode. Você pode ir ao banheiro. O que é que nos faz ficar mudo, né? O que é que nos faz ficar mudo? Tem outro, em outro ambiente escolar, em outra escola, que nessa pandemia o menino não fala mais. Não fala. Fizeram exame na cabecinha do menino, tudo em perfeita ordem. Fizeram exame nas cordas vocais dele, essas coisas aqui, tudo em perfeita ordem. Está fazendo acompanhamento psicológico, não está na perfeita ordem. Porque a gente pensa que saúde é só ter o corpo em ordem, né? Mas o que é que calou essas duas crianças? Será que alguém chegou e disse, não fale nada? Ou alguém, de repente, chegou e disse, você fala demais? E é interessante que está acima desse tipo de situação no mundo que a gente vive. As coisas, às vezes, são tão complexas. Às vezes, os pais não têm tempo de ficar com os filhos. Os filhos são antigamente eram criados pela babá eletrônica, que era a televisão, né? A gente deixava o menino lá assistindo o SBT, aí ele ficava lá recebendo aquelas mensagens. Aí hoje em dia, assim que a pessoa já tem uma certa capacidade, já dá um celular a ele, ele fica ali mexendo, e ali tem contato com meio mundo de coisa. A gente meio que se livra do problema, né? E às vezes é mais fácil dar um celular, um objeto para que a pessoa fique entretida ali. Aí depois a gente bota eles na sala de aula, o professor lá com um apagador e um pincel, querendo chamar a atenção dos alunos, só que a mente dos alunos está diferente e a aula às vezes não consegue atrair aquele aluno. Talvez até a pessoa que está lá só escrevendo também não esteja nem ali, esteja perdido nos próprios pensamentos. Que muitos de nós vivem só perdidos nesses próprios pensamentos.
se a gente for parar para pensar, na maioria das vezes, eu não vou dizer 100% das vezes, mas na maioria das vezes, há uma diferença muito grande entre o conteúdo do meu pensamento e aquilo que está acontecendo exatamente naquele momento. Olha que coisa. Às vezes há uma diferença muito grande, na maioria das vezes, há uma diferença muito grande entre o meu pensamento, entre aquilo que eu estou moendo aqui e aquilo que está acontecendo lá fora. Parece que a vida da gente é marcada por uma ausência. A vida da gente é marcada por uma ausência. Porque nem sempre corpo e mente e os lugares estão juntos. E o zazen quer, a todo custo, te jogar, te arremessar diante de você mesmo. Toma você aí, devolve você aí, você de frente para a parede, você de frente para você mesmo. Encare você mesmo, seus pensamentos, suas emoções. É um negócio assim meio radical, sabe? É até revolucionário mesmo. No mundo que é tão encantador, no mundo que é tão cheio de coisas para fazer, comidas gostosas para comer, bebidas gostosas para beber, coisas cheirosas para cheirar, sensações maravilhosas que temos que sentir, a Zen diz, vira aí, fica aí de frente para tu mesmo. A gente começa a perceber que a gente tem mente e a gente tem corpo. E que na maioria das vezes a gente não quer realmente ouvir a mente e sentir o corpo. Mas o que é que a gente faz na vida? A gente vive com a mente, a gente vive com o corpo, a gente vive com as emoções. Só que em quase 100% das vezes está fora do nosso controle. E quando a gente está fora do nosso controle, quando as coisas estão fora do nosso controle, estou me referindo às coisas externas, é mais fácil daquelas tendências que a gente tem encontrar uma porta aberta e sair. Mas quando a gente está assim no zazenzinho, a porta ela não fica totalmente trancada, mas a porta ela fica entreaberta. Essas tendências, elas têm um limite. E quando o impulso vem, quando a tendência vem, quando a força do hábito vem, a emoção, o pensamento, o costume vem, ela me contraporta totalmente aberta. Ela vê que tem só uma brechinha e talvez não dê para ela sair, porque talvez ela não consiga sair sozinha. Às vezes as tendências não conseguem sair sozinhas, é preciso levar mais 2 ou 3 vezes. A gente meio que fecha. Nossa. Lógico que quando a gente está começando, fica todo mundo loucura total na cabeça da gente. Cabeça não pesar, coração assim, sei lá, as coisas angustiadas. Mas quando a gente consegue ficar com corpo e mente juntos, e depois, melhor ainda, que é quando o corpo e a mente caem, é um negócio maravilhoso. Aí você começa a perceber que é importante nós termos identidade, personalidade, mas que a gente não precisa ficar o tempo inteiro com identidade e não, com esse personagem. É muito difícil manter o personagem, pessoal. É muito difícil manter o personagem, entendeu? Olha, eu sou professor de geografia. Eu não sou professor de geografia 24 horas. Eu sou praticante. Eu pratico 24 horas, eu tento praticar 24 horas. Uma vez uma pessoa chegou e disse: você é muito pacífico. Até uma semana de prova, você é muito pacífico. Sim, você também deve ser. Mas eu também sei ser cruel. Porque nós, seres humanos, sabemos ser de tudo. Porque nós temos muitas coisinhas ali. Se a condição for propícia e a gente não fechar a porta, aquelas sementinhas que não são boas, elas vão encontrar
alguém que regue aquela semente não legal e aquilo começa a o quê? Por isso que é uma coisa importante que o Buda fala é a interdependência. Talvez por isso que tem na Bíblia diga com quem andas ou que direi quem és. Talvez não seja necessariamente 100% verdadeiro, mas a interdependência é um negócio interessante. Porque quando nós estamos em um grupo, independente da idade, está um alimentando o outro. Quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente alimenta coisas nela, a gente irriga as sementes dela, e essas pessoas que convivem com a gente fazem a mesma coisa. Tanto é que quando a gente não gosta de alguém, às vezes tem um motivo. E se a gente for parar para pensar, muitas vezes o motivo é que aquela pessoa irriga em mim algo que eu não gosto, algo que eu não quero. Por isso que os pais têm cuidado com os filhos, quando os filhos estão crescendo. Quem são? Vão para onde? Quem vai mais? Vão fazer o quê? Onde? Com quem? Quando? Que hora volta? Porque inconscientemente a gente sabe que as nossas relações, elas criam a nossa realidade interna e externa também. Aquela história que os pais chegam, eu não quero você andando com fulano, não tem isso, não tem? Eu não quero você andando com fulano. Nossa, fulano é tão gente boa. Não é assim? Fulano é tão gente boa. O que é que a outra pessoa está vendo que você não está vendo? O que é que será que faz com que eu veja que fulano é tão gente boa e, sei lá, alguém veja que fulano não é tão gente boa assim? É porque nós temos até um certo ponto um limite de ver. Porque quando a gente vê, ouve alguma coisa, a gente não vê com liberdade. A gente vê de forma condicionada. E esse condicionamento faz com que, ao ouvir uma palavra, a gente não escuta apenas o som da moto. A gente vai taxar a moto. Quando a gente escuta, sei lá, Neymar, tem uma galera que vai ver Neymar só como um apoiador de um candidato. Outro vai ver Neymar só como um craque. E o pai dele vai ver Neymar como uma grande fonte de dinheiro. Veja, é a mesma pessoa. É o jogador. Mas as pessoas têm percepção diferente. E essas percepções, a gente procura no Zazen dizer assim, que o Zazen faz com que a nossa percepção, aos poucos, fique purificada, refinada, que é para a gente conseguir ouvir as coisas, ver as coisas como as coisas são, e não como a gente julga. Veja, você mesmo está fazendo um julgamento disso que eu estou dizendo. E é importante a nossa capacidade de reflexão. Lógico que isso é importante. Mas o que não dá para a gente pensar é que tudo que a gente pensa, vê, sente, vem tudo do objeto. O problema é porque a moto passou. O problema é porque Neymar fez isso, aquilo, outro. O problema é que Neymar se machucou. É porque tem uma estrutura de personalidade, uma coisa que a gente criou de maneira individual e coletiva que faz com que a gente veja as coisas dessa forma e não daquela outra forma. Aí o que é que o Zazen faz? Fecha a porta. Aí a gente começa a apenas ouvir as coisas, sentir o cheiro da sala, sentir o cheiro do jantar da senhora aí do lado, que é muito cheiroso. Aí a gente começa a se relacionar com os sentidos de outra maneira, tentando se equilibrar, sabe? Sem o sentido emergir e a gente ser derrubado por ele, ser guiado por ele. E nessa, na maioria das vezes, a coisa vem e eu simplesmente cedo, obedeço. Minha vontade de derrubar esse negócio aqui, desculpa aí, César. Minha vontade de derrubar esse negócio aqui é muito grande, eu vou ir. É o que é que o Zazen nos diz silenciosamente. Se acalma aí, respira. E é difícil parar, velho. Uma coisa tão simples. E as pessoas, um dia, quando param,
elas pegam o celular e ficam assim o tempo todo, né? Aí a mente fica... Aí a gente procura uma coisinha que nos dê um certo prazer ali, sei lá, uma propaganda, uma foto, qualquer coisa. A gente sente um prazer ali, aquele nível de prazer diminui, e o que a gente faz? A gente passa o dedo. A gente julga. Aí vai. Aí a gente pensa que vem do objeto. Mas não vem do objeto. Vem de dentro. É porque aquele objeto que você viu ressoou em você dessa daquela outra forma. Aí o zazen nos dá autonomia quanto ao que pensar, quanto ao que sentir, quanto ao que fazer. Mas isso é um treino, entendeu? Isso é um treino. E as pessoas não querem esse treino. Essa é a grande verdade. As pessoas não querem esse treino porque o treino faz com que elas olhem para si mesmas. Porque a dor, a gente pode passar uma xilocaína. Eu acho que é xilocaína, né? Não, é gelol. Não é gelol, xilocaína. Xilocaína é do dente? Eu não sei. Tem umas coisas que a pessoa faz assim, né? Passa nas pernas. Xilocaína também? Oh. É incrível. A monja conta que quando tem retiro assim, a monja conta que quando tem retiro assim, aí a sala só está com cheiro de incenso. Aí passa um dia e meio, aí a sala está com cheiro de incenso de umas pomadas. Negócio louco, né? Aí assim, um retiro, uma prática assim, uma coisa simples que a gente fez. É uma crise controlada, sabe? A gente entrou numa crise, mas uma crise controlada. Porque eu estou ali diante de alguns problemas, mas a gente sabe que isso vai passar, sabe? A gente sabe que a dor da perna vai passar, a gente sabe que aquele pensamento vai passar, aquela situação emocional que a gente está naquela hora vai passar. Mas, na verdade, a gente é tolo se a gente não acreditar que tudo passa. Mas o Zazen ensina você dentro de você mesmo que tudo passa. E ele vive muito assim, sabe? Perdido no mundo das ideias. E como eu estava dizendo no começo, talvez nada daquilo que você esteja pensando, raciocinando, criando, talvez nada daquilo esteja acontecendo. Lá, se fosse um marxista, iria dizer que é uma alienação muito grande, né? Tudo que a gente deveria fazer era unir corpo e mente. Trabalhando, unindo corpo e mente, conversando com as pessoas, unindo corpo e mente, tudo junto, naquele instante. Isso é um aspecto importantíssimo da iluminação. Está onde se encontra. Será que nós estamos aqui? Será que nós estamos vivenciando isso daqui? E não ficar atrás de experiências. A vida já é uma experiência. Se a gente souber se relacionar com aquilo que nos chega, já é uma experiência iluminada. O Zen fala muito desse negócio. A iluminação é o que você está fazendo agora. É como você vive essa agora. As coisas chegam e eu faço aquilo que tem que ser feito. Mas eu não faço de qualquer jeito. Eu faço com presença pura, corpo e mente junto, o tempo inteiro. Uma vez eu estava lá, fazendo um treinamento em São Paulo. Aí eu estava lavando meu oriô. Aí alguém chegou e conversou um negócio comigo e eu... A água pingando lá, né? Aí a mãe chegou, que é isso? Aí eu, uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Mas a nossa sociedade acha bonita, é importante a gente ter capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? Desde que a gente consiga e faça tudo bem feito. E desde que a gente não fique se sufocando, né? E é vendido como algo romântico. Multifuncional. E ao mesmo tempo ali, tudo junto. Eu estava lendo agora, olhando umas notas, letrinha bem pequenininha assim, vamos lá, deixa. Morre, aí espírito nasce no morro. Na força do ódio. A notinha bem pequenininha, sabe? Que eles são
massa e fazer assim. Nossa, já está tudo aí na planilha. Nossa, coisa maravilhosa. Chega, eu fico fala babando para ver a planilha quando eu vejo tem todas as disciplinas. todas as notas. Aí todas as notas. Aí você vai ver que sim, mas... E eu tô meio cego, agora eu tô vendo sem óculos, eu tiro o óculos. Aí bota de novo para confirmar, sabe? Eu ouvi você falando um zero. Ainda teve uns abençoados que tiraram zero. Ainda teve uns que tiraram zero. Zero. Mas o zero também é importante. Faz, sei lá, 3 dias no máximo que um praticante aqui estudou comigo e ele disse: olha, eu não entendi porque uma vez o senhor falou um negócio comigo. Mas hoje eu sei. Porque uma vez foram dar um aviso na sala dele, eu estava presente, dizendo que eles tinham que estudar para ser alguém na vida. A gente escuta isso demais, né? Estude para você ser alguém na vida. Estude para você isso, aquilo, outro. Você precisa tirar 10, você precisa ser o melhor. Você precisa... Essa loucura, né? Que eles querem empurrar na goelazinha da... A pessoa deu o aviso faz muitos anos, faz uns 10 anos, eu acho. Aí a pessoa deu o aviso, eu só ouvi. Aí essa pessoa perguntou se eu concordo. Eu olhei assim e fiz igual a minha aluna. Porque, pessoal, a vida tem muitos caminhos, a vida tem muitas possibilidades. E, às vezes, o aluno que tirou zero, ele não é o pior, ele não é o exemplo a não ser seguido. Não é porque o aluno tirou zero que ele vai ser um fracasso na vida. Foi sobre isso que esse ex-aluno conversou comigo há uns 3 ou 4 dias. Ele disse: agora eu entendi. Veja, eu mesmo, ele disse. Ele mandou um vídeo de um especialista falando, sabe? Ele disse: eu agora vi o que o senhor estava dizendo. Depois a gente trazer alguns quesitos que a gente não pode opinar. O que não dá é para tirar um zero e ficar calado a vida toda, né? Ficar mudo o tempo todo, sem querer saber das pessoas, das situações.